Muito bem, mais uma vez, advogada especialista em direito. Dinheiro é bom também. Direito previdenciário. Dinheiro, porque nós estamos falando aqui do absurdo do dinheiro que vai ser pago para liberdade condicional do Daniel Alves. A gente não tem noção do que significa isso, né? A gente não 1 tem milhão noção. de euros. 5 milhões e 400 mil reais. Isso é brincadeira, mas enfim, vamos falar de assunto, né, muito importante. A advogada Paula Assunção, que já está conosco. Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Hoje nós vamos entender um pouco mais, e isso é importantíssimo, né? A incapacidade laboral para fins previdenciários. A Paula vai explicar sobre incapacidade, deficiência e invalidez. Que a gente sabe, e a própria Paula já falou isso aqui, que isso gera uma confusão na hora do pedido do benefício, né, Paula? Pois é, e você sabe que esse tema foi a pedido de uma até colega advogada. Ah, é? Exatamente, e ela falou mesmo, ela falou, Paula, você devia falar sobre isso, porque a gente não sabe essa diferença. Quem não é da área previdenciária não sabe essa diferença. E aí, como ela me alertou essa situação, eu falei assim, gente, se uma advogada tem dificuldade de entender que são termos diferentes perante a lei, imagina a população que está precisando de um benefício, como é que ela vai fazer essa distinção? Exato. Então, ó, eu até estava gravando o nosso Rios ali fora, eu coloquei, ó, incapacidade, invalidez, doença e deficiência, quatro conceitos diferentes. Vamos lá. Doença. O conceito de doença é um conceito médico, é um conceito clínico. Então, você vai seguir a catalogação do Código de Doenças Mundial, você vai seguir a questão sintomática, quais são os problemas de saúde, quais são os revés que eles têm, certo. O que acontece com a pessoa em relação a essas indicações médicas. Isso aí é um quadro de doença. A doença, pura e simplesmente, não gera benefício previdenciário. Tá? Então, primeiro, a notícia ruim. A doença pura e simplesmente não gera benefício previdenciário. Por quê? Porque você pode ter uma doença, inclusive uma doença crônica, porém, que ela está administrada por remédios, estagnada, e ela não é impeditiva de você trabalhar. Artrose, por exemplo. Artrose, por exemplo. Você vai ter as dores, você vai ter dificuldade para abaixar, para levantar, você vai ter algum sintomático ali, mas você pode desempenhar a sua atividade de trabalho. Exatamente. Porém, se a gente continuar no exemplo da artrose que o Marcelo jogou pra gente aqui, vai chegar em determinado momento que aquela artrose vai levar a um desgaste das cartilagens, vai levar a um desgaste ósseo tão grande que você vai ter uma incapacidade. De laborar. Exatamente. Então, você tinha uma doença e aí você passa a ter uma incapacidade. A incapacidade, sim, ela dá direito a benefício previdenciário. E ela abre em duas possibilidades. A incapacidade temporária e a incapacidade permanente. A incapacidade temporária significa que aquele momento a doença está inflamada. Naquele momento você precisa de repouso. Naquele momento você está com uma infecção. Naquele momento a situação está pior, inclusive as doenças mentais, né? Aquele momento que você precisa se afastar. Beleza, então ela é temporária, de tempos em tempos você vai passar por uma nova análise para verificar se a situação melhorou, se você pode tentar ser reinserido no mercado. E se ela for permanente, Marcelo, aí não. Se ela for de caráter permanente, significa que você não tem condições de retornar ao trabalho. Seja por uma incapacidade que a gente chama multiprofissional, ou seja, você tem uma doença num nível tão avançado que mesmo que você troque de carreira, de profissão, de função, de ocupação, você não vai poder trabalhar. Ou então ela está num estágio tão avançado que você não tem nem condições de fazer essa análise de troca de função, que são aí as doenças mais graves mesmo, questões cardíacas, questões hepáticas, o próprio câncer, né? Ontem mesmo a cliente foi aposentada por câncer, ela ficou muito brava, né? Porque a aposentadoria por invalidez, ela está sendo muito menor do que o auxílio doença. Nós já falamos disso, a gente pode voltar nesse tema na próxima coluna, se vocês acharem necessário. E aí, ela ficou muito chateada, ela falou, Paulo, eu vou ter mais despesas, eu estou com câncer, é uma doença gravíssima, e eu vou ganhar menos.
Aí eu já vou falar com ela, falar, mas aí a gente tem que trabalhar com outra ação, porque infelizmente a lei, hoje, do jeito que ela está, ela é prejudicial. Pois é. Que coisa, né? Acaba prejudicando quem tem que parar de trabalhar. Sim, porque a aposentadoria por invalidez, assim, já abrindo, né, um spoiler, ela foi equiparada a qualquer aposentadoria. Então, faz o mesmo cálculo. E não era assim antes. Antes você vinha de um auxílio-doença, quando você aposentava por invalidez, você tinha direito a 100% da sua média contributiva. E agora não é assim. Agora eles calculam como se fosse uma aposentadoria por tempo de serviço. E aí aplica-se o pedágio, aplica-se o fator previdenciário, aplica-se o coeficiente. E aí a pessoa leva um baque, que ela recebia de auxílio-doença mais do que ela vai receber de aposentadoria, é um absurdo. Exatamente. Aí, o que acontece? Você ficou doente, bem feito. Quem mandou você Isso é um ficar doente? absurdo, é um absurdo. É a mesma coisa que falar. Quem mandou você ficar doente e não produzir mais? É uma penalização da pessoa que ficou inválida. Exatamente. Não é? É uma penalização, isso é um Exato. absurdo. E isso tem que ser mudado. Agora, isso só vai ser mudado se os nossos congressistas, né, legisladores, fizerem alguma coisa, porque do contrário, não vai. Ou o judiciário, né? Fazer coisas que realmente refletem no dia a dia da população. O certo seria a vida do legislativo. Pois é. Criar uma lei, né, ser votada, porque aí não tem questionamento. Não tem questionamento. Né? É a função, né? É a função do Aí, legislativo. A gente passa para o outro conceito que também dá muita dúvida, que é a deficiência. Deficiência. Por quê? Aí, mais uma vez, a gente volta a olhar para o escritório, né? Eu falo que nada como a vivência do dia a dia mesmo. Lá no escritório, a gente atendeu ontem um moço, né? Eu falo assim, um homem, porque não é um senhor ainda, tá jovem perante a legislação, mas tem um quadro de diabetes gravíssimo, diabetes incontrolada, 500, 600, insulino dependente, assim, muito difícil, já com problemas, né, na vista, e enfim, e aí ele falou, eu tenho direito a um LOAS, que é aquele benefício de prestação continuada que a gente já conversou, que é para o idoso mais 65 anos, ou a pessoa com deficiência. Aí eu fui falar com ele, eu falei, olha, a deficiência, ela tem parâmetros médicos. Então, para que você seja considerado deficiente, você tem que se enquadrar em determinados requisitos. De ter uma deficiência visual, de ter uma deficiência motora, uma deficiência mental. E aí, a partir do momento que você tem essa situação, você é equiparado a um deficiente. Do contrário, você não tem uma deficiência, você tem uma doença que agravou, se tornou a sua incapacidade, porque te tornou inválido perante a legislação. Mas não uma deficiência. E aí ele até falou assim, mas, doutora Paula, se eu perder a vista? Eu falei, exatamente, mas eu não posso contar que você vai piorar para melhorar a situação. Eu não posso contar com isso, né? Então eu tenho que te falar, não, você vai continuar fazendo o seu tratamento, porém, eu acredito que o seu médico não vai atestar a deficiência para você, porque diabetes não é uma condição de deficiência. Então, são situações diferentes, né? E volta muito nisso, a invalidez. Quando que ela surge? Se a pessoa estava trabalhando ou não, se a pessoa estava pagando INSS ou não, que eu vivo aqui puxando a orelha dos nossos ouvintes. Está pagando INSS, a gente tem que pagar. No final de semana, é muito comum eu pegar para fazer algumas análises no final de semana, porque precisa estudar, né, gente? O processo previdenciário é um processo que leva muitas horas de estudo. Eu imagino. E aí, eu peguei lá um processo, abri, olhei para cá, para lá, e aí eu falei com a moça na segunda-feira, falei, olha, não tem direito à pensão por morte. Ela falou, por que não tem direito à pensão por morte? Porque eu demorei para te procurar. Eu falei, não, isso aí, lógico, traz algum prejuízo e tudo, mas a questão não é essa. A questão é que quando eu fui olhar, a pessoa que faleceu estava sem pagar o INSS desde 2017. Nossa. Aí, quer dizer, desde 2017, perdeu a qualidade de segurado, faleceu o ano passado, não tem qualidade de segurado, não deixou pensão por morte, mesmo tendo esposa e filho pequeno. Então, eu falo, gente, não pague por você só por causa da aposentadoria, pague pelos imprevistos da vida, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, ou às vezes um auxílio acidente, que a gente já conversou aqui também, que deixa sequela definitiva, ou então pague porque você ama, uma pensão por morte, porque aí agora essa família ficou perdida, né, financeiramente aí. Podia ter direito a um benefício, não teve porque não estava em dia as contribuições. Que coisa isso. Isso tem que ser mesmo muito falado, Paulo. É importante. Por isso que eu acho importante
essa coluna nossa, porque a gente esclarece, você esclarece detalhes que as pessoas não param para pensar. Esse caso aí, por exemplo, da pensão por morte, é um exemplo clássico de muitas pessoas que não pagam, aí você não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Aí o seu dependente vai requerer a pensão por morte, não tem direito porque quem morreu não estava pagando. E isso é muito característico, Marcelo, de determinadas categorias profissionais. Então você tem autônomos, não é? Aqui em Juiz de Fora, a gente pode citar o exemplo até do pessoal aí que está envolvido nessa questão, nessa pendência aí de licitação para camelôs, porque são pessoas que vivem ali daquela venda e às vezes ali no camelô a pessoa vende o quê? R$50, R$70 por dia. Né? E aí ela vai falar assim, eu não vou pagar o INSS porque eu não vou tirar 50, 70 reais de uma compra. Para ele, infelizmente. Exatamente. E aí eu não vou tirar, eu vou deixar meu INSS. Eu não vou pagar o MEI. Gente, quando você deixa de pagar o MEI, que não é uma prestação tão alta, que é 5% do salário mínimo, dá 70 e poucos reais, quando você deixa de pagar o MEI, você tem que entender que você está declarando para a Receita Federal que você está sonegando imposto. Que o MEI é um CNPJ, o MEI é uma pessoa jurídica, o MEI é uma empresa, é uma microempresa, mas é uma empresa. É diferente do carnezinho laranja do INSS que você não paga, significa que você não oferiu renda. Então, se você não pagar, o INSS não vai ficar preocupado com você, porque quem vai perder o benefício é você. Né? É como os nossos pais falavam com a gente quando era criança. Você não vai estudar, não? Você não está estudando para mim, você está estudando para você. Aqui a mesma coisa. Exatamente. O INSS não é para o INSS, gente. O INSS é para o segurado. Quem precisa do INSS são os cidadãos. Exatamente. Então você não economiza dinheiro quando você não paga o INSS. Você está se sabotando. É verdade. É isso aí. Eu só não concordo em pagar para quem é aposentado e tem MEI. Porque você já é aposentado, você já contribuiu a vida inteira. Sim, são alterações que a gente tem que argumentar, né? Eu não concordo, né? Mas, enfim, mas é a lei, tá, gente? Não adianta eu não concordar. Enquanto isso, a gente tem que pagar. Em falar em não concordar, né, Marcelo? Abriu o prazo para imposto de renda, hein, gente? Ontem nós fizemos que é outra coisa que a gente não concorda, mas tem que pagar. Não, eu até brinquei. Ontem nós recebemos aqui uma especialista em imposto de renda. Ela é contadora da Tecom, a Naira Del Duca. Ela deu uma aula aqui sobre imposto de renda, as mudanças. Ela vai voltar aqui no programa em outra oportunidade para falar sobre redução de tributos, que é uma coisa importante que muita gente não sabe. Eu estou aproveitando a deixa que você deu exatamente para esclarecer sobre isso. E ela deixou bem claro isso, tem que fazer a declaração. Mesmo quem é isento. Mesmo quem é isento, não... Faça a declaração para você ficar em dia. Porque agora o gov.br cruza as informações. Então, às vezes, eu preciso entrar no INSS lá da pessoa, não consigo entrar. Aí a pessoa vai olhar, não, mas o meu nome está certo, minha senha está certa, mas está com uma pendência na Receita Federal. Falta de declaração de imposto de renda. Exatamente. Eu faço a minha declaração todo ano para imposto de renda. Não. Eu falo com ele, eu te odeio. Mas eu tenho que fazer, entendeu? Isso aí. Porque infelizmente nesse país aposentadoria, né, é renda. É considerada renda. É considerada renda, tem que fazer. Aliás, aposentadoria, salário, isso tudo é renda. É renda. Onde é que você viu isso, né? Mas, aposentadoria por invalidez, cabe isenção, viu, gente? Aproveitando aqui o ensejo. Tá vendo? Não é? As aposentadorias, as aposentadorias por invalidez, as aposentadorias por deficiência, o próprio LOAS, que de fato não recolhe imposto de renda, e esses cabem isenção. E se você tiver uma hipótese de outro tipo de aposentadoria, mas tiver acometido de algumas doenças que estão lá na lista de isenção de imposto de renda, também dá para fazer. E aí a gente pode ir esmiuçando isso aí nos próximos dias. Paula, obrigado mais uma vez pela participação, tá? Semana que vem a gente espera. Até lá. Se Deus quiser. Transamérica 10:03. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.